Que o amor do nosso Pai, na comunhão do seu Filho, possa estar enraizado nos nossos corações. Que os senhores possam estar gozando da mais perfeita harmonia no nosso viver diário. Deixe preparado sua água, como de costume. Hoje vamos fazer a primeira das 7 unções. Estou consagrando este azeite todas as madrugadas às 3 horas. Estou dobrando meus joelhos, consagrando o meu, do Senhor, da Senhora que vai fazer esse propósito comigo. São 7 unções. Hoje vamos fazer a primeira. Precisamos de paz no nosso lar, bênçãos, portas abertas. E este é o propósito deste azeite. Como o Senhora vai fazer. Senhores que querem ver para crer, então faça que os senhores irão ver. Como que os senhores irão fazer? Pega um algodãozinho e unja a sua fronte, todos da sua casa. Se o Senhor, a Senhora tiver, espero que não tenha, uma enfermidade, depois que ungir, queime o algodão. O Senhor mandou fazer assim. Se tiver coisas velhas na sua casa que os senhores não estão tentando renovar, faça a unção e logo após queima o algodão. Foi o que o Senhor mandou fazer. Se tiver alguma enfermidade, faça a unção com azeite e depois queime. Coisas velhas, faça a unção e queima, para queimar a miséria, para queimar a enfermidade. Agora a unção normal, senhores, unja e pega o algodãozinho e coloque em um saquinho e guarde em um canto. Continuarei apresentando o meu azeite e o azeite dos senhores que irão estar neste propósito comigo todas as madrugadas às 3 horas. Vai ser uma bênção. Se os senhores querem ver, faça esse propósito para que os senhores sejam mais e mais abençoados. E eu falarei um pouco nessa série sobre a Igreja Coluna. E nesta série, o Senhor está falando conosco que a igreja não é mais as 4 paredes. A glória do Senhor não vai encher mais um templo de 4 paredes, mas o Senhor quer encher o nosso templo com a sua glória. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Santo Espírito. Então, para que os senhores compreendam. E estas confirmações é somente nos ensinamentos de Cristo, o Evangelho da salvação. No livro de 1 Timóteos, no capítulo 3, exaltado Senhor, seja a sua santidade, a glória da sua sabedoria
a glória do seu poder. Visita-nos com a tua presença, Senhor, para compreendermos seus ensinamentos. 1 Timóteo 3, versículo 15. Ali, o apóstolo Paulo fala da igreja, coluna e baluarte da verdade. As igrejas hoje têm esta característica? Jamais. As igrejas são colunas e baluartes da verdade? Jamais. As igrejas são colunas que dão sustentação, estabilidade para os homens. Aí compreendam os senhores. É o título. Igrejas são colunas. Elas são colunas que dão sustentação. Estabilidade para os homens. Para a obra do Senhor, para dizer que a coluna é baluarte, a igreja é coluna e baluarte da verdade? Jamais. E aonde eu quero que os senhores compreendam, é que esta igreja, coluna e baluarte da verdade, os ensinamentos de Paulo tiveram duração. Entenda, senhores. Dom de língua, uso do véu. Eu nem falarei aqui de guarda do sábado, que isso foi na velha aliança. Tem nenhuma validade. Senhores, ir para uma igreja, guardar sábado, uso do véu, fazer sacrifício, são milhões de doutrinas. Estas igrejas baseadas, uso do véu, dom de línguas, não vá para a igreja dar uma de bobo, ficar enrolando a língua, usando véu, guardando sábado. Estas igrejas tiveram duração. Elas não vigoram mais, não valem mais. Cristo, Mateus 21, versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração. Cristo representava a igreja em dois sentidos. Seu templo, e onde ele chegava com os discípulos, ali estava a sua igreja reunida. E aí nós possamos compreender. As igrejas não são casas de orações e não são colunas. Elas são colunas que dão sustentação e estabilidade aos homens. Mateus 18, 20. Ali o Senhor fala: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O mais adequado é o que Cristo falou. Veja a grandeza do Senhor de facilitarmos para nós termos um encontro com Ele. Não precisamos andar longas distâncias, dar dinheiro, pagar por uma falsa salvação. Isto de nada vai adiantar. Veja a grandeza do Senhor. Ao querer que nós comungamos com Ele, Ele fala: entra no teu quarto. Não tem lugar mais aconchegante, mais cômodo para falarmos com o nosso Criador do que no nosso quarto.
E aí devemos levar a igreja, o templo, o nosso templo, para o quarto, no nosso lar, e comungarmos com nosso Pai Celestial. Então, a igreja coluna, ela teve data aqui na terra. Não vale mais, não vigora. Não vá para uma igreja perder o seu tempo, guardar sábado, seguir doutrinas. Não perca o seu tempo ir para a igreja, fazer sacrifício, usar véu, falar em línguas. Isto não tem mais validade. Porque a partir do ano de 1517, começou a ser pregado o evangelho falso, o evangelho babilônico, e as igrejas passaram a ser filhas da grande meretriz. Então, estão guardando sábado falso, porque o sábado original não vigora mais. Não perca o seu tempo dentro de uma igreja guardando sábado. Não perca o seu tempo fazendo sacrifício de fogueira santa, usando véu, falando, enrolando a língua. Isto não tem nenhuma validade mais, porque isto teve duração. Estas igrejas, baseadas nos ensinamentos do apóstolo Paulo, elas tiveram duração. Teve início, meio e fim. Portanto, estas igrejas, estas doutrinas não têm nenhuma validade. Porque depois que a igreja coluna não teve mais validade, depois que as casas não são, a casa não é mais casa de oração, o nosso templo é que passou a ser o lugar em que o Santo Espírito deve habitar. Então, o nosso Criador, Santo Espírito, não quer encher nenhuma casa, nenhuma igreja com a sua glória, mas o nosso templo. É fácil os homens chegarem diante da igreja e falarem que a glória de Deus vai encher a casa, porque eles não querem pagar o preço, consagrar a sua vida para que a glória do Senhor encha o seu templo. Por isso eles falam: olha, a glória do Senhor vai encher esta casa. Inutilmente. A glória do Senhor não quer encher nenhum templo de 4 paredes, porque não são considerados na nova aliança. O nosso templo, o templo vivo, é que o Senhor quer habitar nele. E as mensagens pregadas dentro das igrejas estão contaminando o templo do Senhor, que somos nós. Aí os senhores possam compreenderem. Estas igrejas, doutrinas, guarde sábado, uso do véu, sacrifício em fogueira santa, estas mensagens estão contaminando a igreja que somos nós, o nosso templo, a ponto de milhões e milhões e milhões estarem dentro das igrejas. Irei falar em todos os estudos, contaminados com estas falsas doutrinas, com estes falsos ensinamentos, porque o nosso templo, aqueles que estão congregando nestas igrejas, estão cada vez mais contaminando o seu templo, o nosso templo. Eis o porquê, no livro do Apocalipse 18, no versículo 4, o anjo do Senhor
manda nós retirarmos desta grande confusão que está mais contaminando o templo nosso, o qual o Santo Espírito quer habitar. Então, estas igrejas, as mensagens pregadas nessas igrejas estão mais contaminando a igreja viva, que somos nós. E aí, senhores, possam compreenderem. Olha, pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, Senhor. A água desse homem, desta mulher. Quando tomarmos desta água, que ela transforme na água da vida no nosso interior, para a glória da sua presença. Vamos tomar. Agora vamos fazer a unção preciosa com este azeite, qual ele está sendo consagrado, foi consagrado, apresentado todas as madrugadas, e eu continuo apresentando o seu azeite, que está nesse propósito abençoado comigo. Unja seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Se as senhoras têm filhos policiais, esposo policial, estou falando na rádio, dentro dos quartéis, dos batalhão, há uma energia forte, negativa. Unja o seu esposo, seu filho, a sua esposa com este azeite. Faça a unção neles com esse azeite e os senhores irão ver a bênção. Aqueles que não querem, não, eu não quero, não acredito, faça a unção nele. Põe esse azeite na comida, na salada, para que todos da família sejam abençoados. Eu vou reprisar. Eu estou consagrando, apresentando esse azeite para o Senhor todas as madrugadas. O meu azeite e o azeite dos senhores que estão nesse propósito abençoado comigo. Vou reprisar. Se for alguma enfermidade, os senhores vai ungir o lugar da enfermidade e depois o Senhor manda que os senhores queimem o algodão. Ah, o bispo tem um caroço no seio, vou fazer uma operação. Unja o lugar com esse azeite e depois queima. Põe no fogo e queima. Se for uma unção normal, logo após a unção, pegue esse algodãozinho e põe dentro de um saco e guarda. Não pode nem jogar fora. Então, durante essa 7 unção, as quais hoje é a primeira, eu estarei falando desse propósito abençoado. Abra aí o seu azeite. Meu Pai, consagra, apresentamos ao Senhor esse azeite. Que ele, meu Pai, possa ter aumentado o fogo 7 vezes mais. Que esse homem, esta mulher, esta família irão ver a glória do Senhor. Agora unja aqui, ó, na sua fronte, para que o Senhor ponha suas bênçãos na frente. Unja a parte de trás da sua cabeça. Se os senhores estiverem com a visão turva, algo que não está conseguindo enxergar, unja aqui, ó, os cílios. E aí, depois de ungir, pega esse algodãozinho, põe um saquinho, guarda esse azeite no lugar bem guardado, porque aqui está a bênção do Senhor. Agora vamos fazer a oração da libertação, das portas abertas. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem. Esse homem e esta mulher já estão abençoados, mas
Vamos mandar o mal embora e cremos, meu Pai, na bênção do Senhor. Coloque as suas mãos no alto da cabeça e as suas mãos estão ungidas. Coloque-as no coração, meu Pai. Passa com o teu poder no alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés. Na autoridade que me deste, que o fogo do Cordeiro, fogo do Espírito, repreenda, meu Pai, todo o mal na vida desse homem, desta mulher, desta família. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na presença do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai! Sai da minha vida! Sai dos meus caminhos! Sai! Sai! Sai para o abismo! E não volte nunca mais. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores estiverem nesse propósito comigo, fizerem, é impossível os senhores não serem abençoados, a paz não reinar na sua família, no seu lar, no seu local de trabalho. Coloque as mãos no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, com o teu poder, com a tua proteção, para a glória do Santo Espírito. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.